E agora que o Clay, assim, fez essa pergunta, na época da Estopinha, você já estava com esse processo de autoconhecimento ou foi no meio, assim? Foi no meio, porque mesmo eu gostando do que eu fazia, eu tinha a Estopinha, eu tinha um trabalho, eu tinha aparentemente uma vida perfeita, eu não me sentia daquela forma. Você não se sentia completa? Eu não me sentia completa e eu também tinha sintomas de depressão. Porque eu tive depressão desde os 15 anos, né? Fiz muitos tratamentos, fui acompanhada por vários psiquiatras, tomei remédio antidepressivo por 15 anos. Então eu tinha todo um diagnóstico, assim, tanto de depressão quanto dos transtornos alimentares. Que tem a ver, né? Que tem tudo a ver. Toda essa parte, quando eu falo da gente aceitar quem a gente é, a gente ser alinhado com a nossa essência. Porque que nem eu tô trazendo agora, né? Eu tinha uma vida aparentemente perfeita, mas faltava alguma coisa e eu não tava feliz. E você não sabia o que era. E eu não sabia o que era. E aí, eu achava que eu tinha que ficar buscando no externo. Ah, deve ser porque todo mundo fala inglês e eu não falava inglês. Então, se eu fizer inglês todos os dias, talvez eu pare de sentir isso. Aí eu ia lá, fazia e continuava sentindo. Se eu tiver, talvez, um MBA de uma faculdade de renome, talvez eu consiga me sentir melhor. E eu ficava buscando. Se eu tiver um namorado, né? Se eu tiver uma casa, se eu tiver um carro. Que é sempre as pessoas acham que se elas conquistarem alguma coisa externa, elas vão se sentir mais completas. E aí sim a vida vai começar, né? E eu busquei muito tempo isso no externo, até entender que não era o externo que ia me trazer aquilo, que era o interno. Que foi nesse retiro? Foi nesse processo de autoconhecimento que você descobriu isso? Isso foi quando eu descobri a Marcinha. Quando eu tava nesse lugar de externo, interno, e eu falei, gente, na verdade o que eu preciso é me conectar comigo mesma. Eu encontrei a Marcinha e comecei a ir toda quarta-feira nas meditações guiadas que ela fazia aqui em São Paulo. Ai, vamos fazer uma propaganda da Marcinha para as pessoas só saberem quem é, né? Vamos, porque ela é maravilhosa. Gente, a Marcinha hoje mora na Austrália. Sim. E eu fiz um retiro só com ela, a gente se conheceu e a gente, né, não tem contatos diretos. A Si pode até falar um pouco melhor do trabalho dela. Mas ela também tem muitos seguidores na mídia, porque ela traz uma proposta de portais, né? Que existem portais no nosso globo, né, terrestre. Meu irmão também trabalha um pouco com isso, né? Voltado um pouco mais para ufologia também. Mas que no final das contas tem tudo a ver. E quem acha que não tem a ver é porque realmente não tem conhecimento. Porque quando a gente começa a ter conhecimento, a gente vê que tudo tá conectado. E a gente é muito pequeno, né, pra entender o todo. E aí a Marcinha tem toda uma conexão espiritualizada, ela é toda meiga, ela fala de uma forma muito linda, né? Ela tem uma conexão com o centro da Terra e com fora, é um negócio assim, muito louco, né? Nossa, ela é uma das pessoas mais espiritualizadas que eu já conheci na minha vida. Só você tá do lado dela, você já pega uma vibração, assim, absurda. E naquela época ela conduzia grupos de meditação. Então ela fazia uma meditação, depois a gente fazia o Diksha ou o Reiki. Depois eu sou reikiana também. Esqueci disso. E aí ela fazia tipo umas palestras, então sempre com um tema, né? E foi aí que eu comecei a olhar pra dentro, assim. E eu tive o auxílio logo de cara da Marcinha, que é uma pessoa, assim, absurdamente incrível. Então, o meu processo do autoconhecimento também foi um atropelamento na minha vida, porque quando eu descobri... Não, o autoconhecimento é um atropelamento. Porque, véi, na hora, hoje. Não é? Eu falo assim, gente, mas essas pessoas não se conhecem, porque as pessoas estão anestesiadas, né, cara? Elas estão dormindo. Aí você acorda. Quando você acorda, você abre a primeira vez os olhos e fala... O que eu tô fazendo da minha vida? Não, e assim, é um caminho sem volta, cara. Sem volta. O olho que vê não desvê, não é? Autoconhecimento é isso. É o desenvolvimento total, assim, ó. E tem muitas pessoas que sabem disso e preferem ficar dormindo ainda do que ter que passar por todo esse processo, né? Porque é uma escolha. É algo muito justo, né? O autoconhecimento. E é difícil mesmo, né? Então, muitas pessoas não procuram terapia porque sabem que vão ter que lidar com processos muito difíceis. É uma escolha difícil, tem que ter coragem pra bancar, né? É porque você tem que abrir mão de muitas coisas quando você se descobre. Se descobre. Sim. E o que eu tô achando muito legal, tá, gente? Da gente estar neste programa em especial, é que se você tá assistindo a gente aqui, achando que a gente não tá falando nada a ver com empreendedorismo, você tá muito enganado. Porque você só consegue realmente empreender, que é muito diferente de ser empresário, tá?
Empresária é ter a profissão. Por exemplo, eu sou empresária de profissão, mas eu tenho um perfil empreendedor muito grande, assim como a Cíntia tem, assim como o Felipe, o noivo dela que tá aqui dentro com a gente tem, meu irmão tem, que é essa busca incessante por solucionar algo que a gente acha que falta fora, porém falta dentro. E por isso que a gente consegue construir. Então isso que a Cíntia tá trazendo pra gente, olha que história que a gente só tá chegando na metade aqui, né? Mas é só pra contextualizar, que é, poxa, eu tive depressão desde os 15 anos, tentei me tratar, não sabia o que era a falta que eu sentia, fui fazer nutrição pra tentar resolver um problema mais físico, falando aí, mas que já tinha ido pro corpo físico, não gostei, fui pra ADM, virei CLT, mesmo assim não era preenchida, até que cheguei no ponto de, opa, pera, autoconhecimento é me vejo. A partir do momento que eu me vejo, eu consigo me conectar com aquilo que eu desejo. E aí eu me transformo naquela pessoa que vai abrir as portas, ajudando muitas outras pessoas. Que daí chega a psicoterapia na sua vida, é isso? Sim. E deixa eu só trazer uma adenda aqui, tá? Porque eu trouxe aqui um roteiro. Tá certo isso? Tá certo. Faltam algumas partes, se você quiser a gente pode falar pular, todas, senão a gente continua. Vou falar todas. Mas só um ponto que eu acho muito importante aqui dentro da minha história também. Eu tinha muitas condições financeiras nessa época da produtora e tudo mais. Eu virei rica. Ok, não rica, mas eu tinha muitas condições, eu podia pagar qualquer tipo de tratamento pra minha depressão, eu podia ir em qualquer médico, eu podia gastar muito dinheiro com… Mas era tudo de fora. Mas nada resolvia. Era tudo de fora. E aí, quando a gente fala que, dinheiro é a solução pra tudo… É nada. Não é, Nada. porque eu tinha tudo e eu tinha uma depressão grave, que eu fiquei de cama algumas vezes, não conseguia levantar, de ficar assim, às vezes 3 dias direto, deitada numa cama. Vida, né? De não ver vida. Né? E eu tinha dinheiro, então assim, o dinheiro traz tudo. O dinheiro é maravilhoso, amo, quero ter muito, gosto muito. Mas ele não traz todas as soluções. E ele também é uma consequência, né? Então, as pessoas às vezes colocam dinheiro acima de tudo e acham que eles podem resolver. E ainda tem muita gente que acredita nisso, mas ele não cura uma depressão, por exemplo. E tem muitas pessoas com muitas condições financeiras que acabam tirando a própria vida porque não conseguem resolver isso. Por uma falta de olhar pra dentro. Às vezes é muito mais simples do que uma busca incessante, que nem a gente tá trazendo, né? De buscar algo fora ou quando chegar lá. E que passa uma vida inteira, né, Si? Porque até você conseguir entender qual era o seu propósito, eu vou dizer assim, você viveu quanto tempo? Sabe, a depressão começou com 15 anos, e hoje com, sei lá, 30. 38. Pô, né? Tipo, é muito tempo, né? Foram 15 anos tomando remédio. Hoje você não toma? Não, eu não tomo remédio, nenhum tipo de remédio pra depressão há 5 anos. E aí as pessoas falam, não, que antidepressivo é pra sempre e tudo mais. Eu só provo a vida que não é. Estou na minha melhor versão. Cada dia que passa eu me considero numa versão melhor ainda. E eu não tomo nenhum tipo de medicamento. Conta pra gente o segredo. Terapia. Não, de verdade, não, assim, terapia, eu falo que mesmo. É terapia, mas porque é quando você descobre todo isso que eu tô trazendo hoje, que é uma forma resumida de um olhar de fora. Eu tô emocionada, sabia? É essa busca que eu tive durante todo o meu processo de análise, né? De entender, tá bom, por que eu não tô feliz aqui, então, se eu tenho tudo? Aparentemente tudo de novo, né? Aí porque daí dói muito mais, né? Porque você olha e você fala, cara, mas eu tenho tudo, meu Deus, tem alguma coisa de errado. E o que eu vou fazer? Se eu já tenho tudo, como que eu vou sair disso? Mas aí você vê que você tá em algum lugar, você não tá conectado com a tua essência. E é isso que tá te trazendo esse sofrimento. Então, quando você descobre, e por isso que eu trago tanta autenticidade, que a gente tá alinhado com a nossa essência, não tem erro. Porque se você tá alinhado com o universo, com quem você é, o universo te conecta com quem você precisa. E aí você vai ficar bem, você não vai precisar de remédio. Parece uma coisa milagrosa, mas de verdade, assim. Eu sou a prova de que remédio não é viciante, num sentido de também por 15 anos, consegui fazer o desmame certinho, não tomo mais, não sinto falta. Hoje eu me conheço o suficiente para entender quais são as minhas ferramentas, então, exercício físico, cardio, meditação. A própria nutrição, né? A própria alimentação saudável, os relacionamentos. Mas isso, eu estou falando da Cíntia. Então, não é para as pessoas que estão passando por isso falarem, então eu tenho que fazer exercício, cardio, meditar. Não. E essa é a diferença, né? Que as pessoas na internet ficam vendo o que as outras estão fazendo para fazer igual.
Mas é justamente você olhar pra dentro e ver o que você precisa fazer, o que te traz uma conexão com você mesmo, que faz sentido pra tua vida, que é isso que vai te deixar alinhado com quem você é.